Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Discipulado do Batismo. Para quem não sabe, eu tô dando aqui algumas aulas que eu tive quando eu me batizei nas águas, que eu acho muito importante para quem tá com esse pensamento de se batizar. Sei que tô um pouquinho atrasada, era para ter terminado já esse vídeo, mas sempre acontece coisas e eu não consigo gravar, né? Mesmo com a voz ruim hoje, eu vou estar gravando para vocês a 7ª aula, que é sobre a oração. Nesse vídeo nós vamos entender a importância da oração, o que é oração, referências bíblicas referente a isso. É um assunto muito interessante que devemos buscar aprender mais e mais todos os dias da nossa vida, tá certo? Então, quem quer conferir esse vídeo, vem comigo. E para começar, devemos falar a importância da oração. Para começar, seguindo o nosso próprio Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele era o primeiro a ensinar a oração e não só ensinar por palavras, porque a gente sabe que o Pai Nosso foi ele que nos ensinou. Ele nos ensinou uma direção de como orar ao Senhor, mas ele não só ensinava por palavras, mas também ele mostrava com suas atitudes, como por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 23, tem dizendo o seguinte: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então você vê em várias partes do Evangelho que Jesus, o próprio Cristo, ele saía para orar sempre a sós, né, de forma secreta, para que ele pudesse mostrar ao Pai tudo que ele estava sentindo, o que ele estava passando, para lhe render graças, né? Não só Jesus nos ensinou sobre isso, mas também os apóstolos, eles enfatizaram também bastante. Por exemplo, temos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a importância de orar sem cessar. Nós, como cristãos, devemos sim ter como importância os momentos de orações diárias, de fato estarmos ali de joelhos prostrados. E falando em joelhos prostrados, também outra turma que enfatizou a importância da oração foi a igreja primitiva. Ela vivia praticamente de joelhos, então tudo que ela fazia era baseado de joelhos, como podemos ver em Atos, capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, infelizmente, muitas igrejas hoje não estão tendo como importância cultos, círculos de oração, que eu acho que é muito importante termos, não só na igreja, mas na nossa vida diária. É o nosso momento de falar com o nosso Pai. Jesus Cristo morreu aqui na terra para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E como é que temos acesso ao Pai? Falando com Ele. Quando nós somos noiva de alguém, nós queremos estar ali em contato, conversando, contando o nosso dia, querendo ouvir também o que a pessoa tem a dizer. Quando precisamos de alguma coisa, estamos ali para pedir. A oração é justamente perfeita para nós. Deus não precisa ouvir oração, mas nós que precisamos orar ao Pai, para que quando estivermos angustiados, Ele lá nos consolar. Para quando precisamos de algo, nós falarmos a Ele o que estamos precisando. Quando precisamos desabafar, é a Ele que devemos desabafar. Isso é uma oração. Assim como diariamente conversamos com amigos, com família, com o marido, a oração serve para isso, para conversarmos com o Pai. Nós temos um Pai que está sempre conosco. Ele não é aquele Pai da terra que decepciona, não é aquele Pai da terra que muitas vezes abandona. Não, nosso Pai está sempre conosco, querendo nos ouvir. Só basta querermos de fato nos entregarmos em oração, dando importância. Então o próprio Cristo enfatizou a importância da oração. O povo vivia à base de oração, porque sem oração nós não temos intimidade com o Pai. E sem oração, a nossa carne ainda se torna mais proeminente. Mas devemos deixar que o Espírito reine e não a carne. Mas para que isso aconteça, precisamos estar com a oração em dia. Então, nunca, jamais devemos deixar de orar. A oração é algo fundamental na vida de um crente.
Não só é importante falar sobre a importância, mas também da necessidade de orarmos ao Senhor. Fora essa questão de termos acesso ao Pai quando aceitamos a Cristo, assim como o próprio Cristo foi tentado. A oração nos ajuda a vencer toda e qualquer tentação, assim como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a necessidade da oração por causa de toda tentação, por causa de todas as setas que o inimigo quer lançar todos os dias sobre a nossa vida. A gente sabe que o inimigo, ele está perdido já, não tem mais jeito para ele. E ele sabe muito bem disso. Mas nós temos ainda a oportunidade da esperança da nossa morada celestial, algo que ele já perdeu. Então, todos os dias ele vai lutar para que a gente desista, para que nós desanimemos, para que nós paremos com essa caminhada da nossa fé. Então, todos os dias ele vai lançar sobre a gente dados inflamáveis, mas a oração nos ajuda a fechar qualquer tipo de brecha, qualquer tentação que vier. Se a gente resistir ao diabo, ele vai fugir da gente. Então, a oração nos ajuda a ter força espiritual para vencer contra qualquer tentação de Satanás. Por todos os prazeres que o mundo pode oferecer. No mundo há muitas coisas que a nossa carne ama. Nós sabemos disso. A carne é fraca, né? O espírito está pronto. Mas para que ele possa ser fortalecido, precisamos estar sempre em oração, para que nós venhamos resistir a qualquer tentação. Assim como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos resistir qualquer tentação, resistir qualquer seta, resistir qualquer dardo inflamável que vai vir sobre nossas vidas. Precisamos estar em constante oração para que possamos resistir, para que possamos vencer o nosso inimigo. Ele vai estar, como eu falei, todos os dias tentando nos matar. Ele odeia a gente, ele odeia quem renunciar a sua vida para seguir a Cristo por amor. Então ele não quer que a gente ore, ele não quer que a gente tenha acesso ao Pai. E a oração nos leva a receber o poder, o revestimento. É uma coisa que ele não quer para as nossas vidas. Ele nos quer como cachorrinhos encoleirados e ele segura na coleira como o nosso dono. Mas quem é o nosso dono? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos cobriu com o seu sangue e é todos os dias que ele vem nos renovando, vem nos fortalecendo para que possamos resistir a qualquer cilada do inimigo, porque nós temos um inimigo que é forte. Nós não devemos achar que ele é fraco, ele é forte, mais forte que nós, mas mais forte que ele é o nosso Deus. E com Deus nós somos mais fortes e vitoriosos. Em nome de Jesus, nós venceremos em oração e juntos iremos para o céu. Nós fomos gerados para termos comunhão com o Senhor. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Então, se precisamos ter comunhão com o Senhor, assim como está escrito em Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos ter como princípio em nossas vidas, ter base a oração. É de joelhos que a igreja permanece de pé. É de joelhos que enfermos são curados. É de joelho que escravos, cativos, são libertados. É de joelhos que alcançamos vitórias. Então nós precisamos permanecer em oração para termos comunhão com o Pai, para vencermos as nossas guerras. Nós precisamos estar em contato com o Pai diariamente, porque tem coisas que a gente não consegue sozinho, só o Senhor pode fazer por nós. E Ele faz por nós se a gente orar e pedir a Ele, porque é aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então a gente tem que aprender a orar, a pedir ao Senhor todos os dias em prol das nossas vidas, da nossa família, do nosso vizinho, do nosso ministério, de tudo que nos rodeia, porque nós conseguimos ter vida em abundância se tivermos com o Pai.
Porque se não estivermos com o Pai, nós não temos vida em abundância, mas sim a morte eterna. E também temos a necessidade da oração, porque muitas vezes nós vemos que antigamente na Bíblia, ou antigamente, tinha muitos milagres, nós víamos muitas coisas que a gente sabia que era o agir de Deus. E hoje nós vemos poucas coisas. E podemos perceber que isso é por falta de oração. Lá em Atos 8, do capítulo 14 em diante, diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Recebi aqui uma ligação e cortou, mas Simão achava que pagando ele conseguiria receber o dom que o Espírito Santo poderia fornecer. Mas não, a gente só consegue algum poder da parte do Senhor em oração. Se tivermos comunhão e relacionamento com Ele, nós só alcançaremos o poder, cada dom espiritual que o Senhor disse que nos presentearia, se buscarmos esse dom. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons espirituais, tem que estar em oração. Se você quer ver uma conquista na sua vida ou na vida de alguém, tem que estar em oração. Devemos permanecer em oração. Nós precisamos da oração para ficarmos de pé. Sem oração, nós somos crentes com brechas. A qualquer momento o inimigo pode entrar, pode destruir tudo e acabar com a nossa vida. Então, com oração, somos mais fortes. Com oração, somos revestidos de poder vindo do Senhor, dos céus. Então, precisamos estar sempre em oração para vencermos e fazermos mover e acontecer milagres, não porque nós podemos fazer alguma coisa, mas porque Jesus começa a pôr mais poder sobre a nossa vida e autoridade para poder conseguirmos vencer nessas batalhas espirituais e conseguirmos receber os dons espirituais, que não é dinheiro que compra, não. Não tem jeitinho brasileiro para as coisas espirituais, mas tem que ter renúncia, tem que ter oração. Então, assim, busque sempre estar em contato com o Senhor, em oração, onde quer que você esteja. A oração não é somente de joelhos, mas o importante é que o seu coração esteja sendo rasgado e sincero perante o Senhor. Nós temos a necessidade da oração para tudo em nossa vida. Mas também eu não posso ser hipócrita e dizer para vocês que é fácil. Às vezes não é fácil realmente a oração. Tem muitas dificuldades. Uma delas é que você pode orar por alguma coisa e acontecer naquele momento. Mas às vezes tem certas lutas que a gente vai orar e não vai acontecer a solução, não vai aparecer assim na hora. Vai demorar. E temos aqui um exemplo da parábola da viúva persistente, que é em Lucas, capítulo 18, no versículo 1 diz: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque tinha um juiz de uma cidade que nem temia a Deus nem as pessoas, mas tinha uma viúva que queria algo da parte dele. E ela ficava lá importunando ele, pedindo, lembrando que ele não temia a Deus e nem a ninguém. Ele não queria saber de nada. Mas de tanto ela abusar ele, pedindo as coisas, ele foi lá e ouviu o que ela queria e ajudou ela a fazer a justiça. Dessa mesma forma que nós devemos ser persistentes naquilo que queremos, segundo a vontade do Senhor. Infelizmente, tem pessoas que pedem, mas pedem mal, porque pedem somente coisas materiais, mas que nós venhamos perseverar e importunar o Senhor mesmo por coisas espirituais. Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero ter discernimento de espírito. Senhor, eu quero tocar na mão de alguém e ela ser curada. Senhor, eu
quero isso. Temos que persistir naquilo que queremos, principalmente quando aquilo glorifica o nome do Senhor. Ele quer dar, só que Ele quer que a gente lute por aquilo, para Ele ver a nossa fé até onde vai. Então nós temos que persistir, porque a falta de perseverança faz com que nós percamos muitas bênçãos e ver as coisas não acontecendo, e a gente acaba se entristecendo, achando que Deus não tá ouvindo a oração, que Deus não faz, ou muitas vezes, infelizmente, pessoas até desacreditam de Deus, achando que Ele não existe. Mas o nosso Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde a oração. Porém, Ele sabe o tempo certo para cada coisa. Assim como lá em Eclesiastes, Ele nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então, precisamos persistir. Por mais que passe 38 anos, como teve aqui na passagem também do Evangelho, a gente vê um paraplégico que tinha 38 anos esperando alcançar a fonte lá para ser curado. Mas Jesus foi lá e curou ele depois de 38 anos. Assim como várias outras histórias que vemos na Bíblia, mas também que vemos na nossa vida aqui, né? No real, aqui atualmente. Nós quantas vezes vemos uma mulher orar por um marido para se converter durante 9 anos. Então, assim, orar sem cessar, ser persistente naquilo que você quer, que o Senhor certamente vai ver a sua fé nele e vai solucionar esse problema, se for da vontade dele, se for para glorificar o nome dele. Porque tem gente que quer, supondo, Deus, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Mas tem gente que, se tiver dinheiro demais, vai abandonar o Senhor, porque o Deus dele vai ser mamon, o dinheiro. Então, assim, Deus vai dar aquilo que vai fazer bem pra gente. Mas se aquilo que a gente quer for pra fazer mal, ele não vai abençoar naquilo, porque Ele conhece o nosso coração. Então, que nós venhamos persistir, por mais que demore, mas persistir na oração que a gente vai receber, para a glória do Senhor. A falta de fé também é outra dificuldade na hora de uma oração, porque uma pessoa que não tem fé no Senhor, um coração incrédulo, não pode alcançar os ouvidos do Senhor. Sabe? Como é que você vai pedir uma coisa a uma pessoa e não tem fé que naquilo vai acontecer? Então, pra que vai gastar tempo pedindo ao Senhor se nem acredita que isso pode acontecer? Assim como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus só vai abençoar as orações, ouvir e responder daquelas pessoas que são convictas de que Deus pode fazer. Porque se você pedir, ser persistente na oração, mas não ter fé, não adianta. Vai passar 50 anos pedindo a mesma coisa, mas se não tiver fé, não adianta de nada, entendeu? Então, assim, precisamos ser persistentes, mas com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não vai ouvir orações de quem não tem fé. Outra dificuldade referente à oração são pecados encobertos. Assim como está escrito em Provérbios, capítulo 28 e versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, além de você ser persistente, você ter fé no Senhor, você tem que estar com o coração arrependido. Se tiver pecado em alguma área, rasgue o seu coração em arrependimento ao Senhor. Seja sincero: Deus, eu sou ruim nisso, nisso, nisso. Eu fiz isso, isso, isso. Eu sei que não te agrada. Me ajude a melhorar. Tira esse pecado de mim. Me ajuda a deixar de praticar tal ato. E começa a pedir aquilo que você precisa. Porque Ele só vai ouvir pessoas de corações puros, de corações limpos, leves, sem ter cometido tal pecado, porque Ele não vai ouvir a oração de um injusto. Ele quer filhos santos, como Ele é santo. Então, se tivermos com um pecado encoberto, Deus sabe. O homem na terra pode não ver, o seu pastor pode não ver, o seu marido ou sua mulher pode não ver, mas Deus vê tudo. Ele vê no mais íntimo da gente. Lá no fundo, Ele consegue ver. Então, não adianta escondermos alguma coisa de Deus, que não dá para se esconder de Deus. Então, se tivermos em pecado, achando que vamos receber alguma coisa de Deus, não vamos receber. E se receber não é de Deus não, gente. Isso aí é fogo estranho, como o povo fala. Eu tiro isso por experiência própria, porque antes, lá no comecinho da minha fé, eu via pessoas que viviam uma vida em pecado durante o dia,
e à noite estava lá bradando em línguas estranhas. Daí eu me perguntei muito e foi até um dos motivos de eu dar uma esfriada na minha busca pelo dom de línguas estranhas. Mas eu entendi que ali não era a língua que o Senhor tinha dado, mas sim o diabo sabe imitar muito bem. Então depois ele me mostrou que ali não era o Espírito Santo, ali era outro espírito que não era nada de Deus e eu não queria aquele espírito jamais. Então eu tava deixando de persistir em receber algo de Deus, porque eu tava olhando para uma irmã que durante o dia pecava e à noite falava em línguas, mas no final das contas não era a língua de Deus. Entende? Então precisamos descobrir tudo que é de ruim da gente e contar para Deus. Toma, Deus, eu sou assim, assim, assim. Me ajude a tirar tudo isso de mim para que eu possa ter mais do Senhor. Aí sim, com o coração sincero, Ele vai te ouvir e responder a tua oração. A oração tem poderes para todas as áreas da nossa vida, começando principalmente pela espiritual. Ela fornece para a gente, como eu falei, um crescimento espiritual. Lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 ao 30, nós vemos a luta de Jacó com o anjo. E eu vou ler aqui para vocês terem uma noção de como que era. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem, até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Então a oração nos faz produzir poder espiritual, um crescimento na nossa vida espiritual. Então Jacó só recebeu a bênção depois que ele lutou. E muitas vezes, para conquistarmos algo na parte espiritual, nós temos que danar o pão na cara mesmo. Só iremos alcançar certas coisas se lutarmos mesmo. E vamos lutar até alcançar, assim como Jacó. Precisamos estar com os joelhos dobrados no chão para recebermos esse poder. A oração, muitas vezes, ela realmente é uma luta mesmo. Vai ter dias que vai ser fácil orar, mas tem dias que você vai lutar contra você mesmo, você vai lutar contra as hostes. Já aconteceu tanta coisa no meio de uma oração, principalmente quando a renúncia é maior, quando o que você quer receber é algo maior. Então, assim, persista. O inimigo vai lutar contra você sim, certo? Vai ter muita coisa para acontecer dentro da oração, mas você tem que persistir e lutar como um guerreiro, como um soldado de Cristo, sabendo que você é vencedor e que a sua oração vai chegar lá nos mais altos céus. Porque não é somente você orar aqui e Deus ouvir. Não. Enquanto você ora, vai subindo para os anjos lá no céu aí, no negócio. Vai ter uma guerra entre anjos que você não tem noção até chegar com incenso de cheiro suave para o Senhor. É tanto chão, mas o nosso Deus, ele responde. É luta, mas ele responde. Então, que nós possamos continuar lutando em nossas orações para recebermos esse crescimento espiritual em nossa vida. Outra área, nossa área física. Aqui em 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 7, diz a doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de quem eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta
e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Pessoal, vocês têm noção do que era uma pessoa já pronta para morrer, e pela ousadia da oração dela, ela receber mais, quantos dias? 14 foi? 15 dias a mais na sua vida. Então, muitas vezes não somos abençoados por algo porque não temos essa mesma atitude. Gente, se ele não tivesse a atitude de orar ao Senhor, ele teria morrido ali. Mas por sua oração sincera, ele ganhou mais 15 anos de vida. E ainda não só ele, mas todo o povo foi amparado por amor. Então, não só ele foi abençoado, mas todos que estavam ao seu redor. Então, quando a gente se prontifica a orar, tem a ousadia de pedir ao Senhor com detalhes. Assim como Ana, quando foi orar, pediu ao Senhor: Deus, eu quero um homem macho. Ela teve um homem porque ela pediu detalhadamente. Então, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E ele cura mesmo. Então, assim, está com algum problema físico? Peça ao Senhor. Se você for justo diante do Senhor, peça a Ele que você vai receber. Ele recebeu 15 anos a mais. E ainda foi curado de todas as suas feridas. Que Deus é esse? Outra área que a nossa oração pode dar efeito é na nossa área material, se orarmos a Deus a respeito disso. Muitas pessoas não fazem isso, mas muitos crentes estão vivendo num trabalho que não está sendo abençoado. Muita gente está vendo que a casa não está fluindo como deveria fluir, o seu lar e tudo mais. Porque muitas vezes tem crente que não ora por seu lar. Muitas vezes tem crente que não ora por sua família, que não ora por suas finanças, que não ora para mudar alguma coisa que tem que mudar. Mas, quando vemos aqui em 1 Reis, eu não vou ler que é muito, mas se você puder ler capítulo 3, do 3 até o 13, vai falar sobre Salomão. E o que Salomão pediu foi sabedoria. E quando nós vemos aqui, além de Deus dar para ele um coração sábio, que não haverá outro igual a ele, também ele vai dar além do que pediu, dando riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Então, Salomão, ele foi abençoado quando pediu sabedoria. Deus deu uma sabedoria para ele extrema. E nós também seremos abençoados naquilo que fizermos. Então, quando estiver no seu trabalho, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu patrão, ore por aqueles que estão trabalhando junto com você. Quando estiver no hospital, ore por quem está no hospital cuidando, ou está você mesmo sendo tratado. Ore por aqueles que estão também nos leitos, ore pelos médicos, ore pelo governador da cidade, ore por tudo. Você é aquele que tem que orar, você é a coluna do mundo, sabe? Nós dizemos que tem, supondo, o homem é a coluna da casa. Mas nós, crentes, somos a coluna do mundo. O mundo só está em pé porque estamos aqui. Porque o mundo jaz maligno. Nós somos a luz do mundo. Então, como luz do mundo, nós temos que orar por cada um que não é luz ainda. Porque se nós não orarmos, quem é que vai orar? Me diga. Mas eu vejo muita gente só reclamando. Reclama do presidente. Reclama da agência de banco. Reclama dos impostos. Reclama de não sei de quê. Porque em vez de reclamar, não vai orar por isso? Que tá muito alto, tô ganhando pouco dinheiro, tá muito caro. Ore por isso, para que fique barato. Ou então para que Deus abençoe o seu emprego, para você ganhar mais dinheiro. Só que o povo, em vez de orar, reclama. Aí as coisas não andam como tem que andar, entendeu? Então eu tô falando de mim também, tem que aprender a orar em vez de reclamar. Porque muitas lutas passamos por falta de oração. Nós temos que ser sábios e pedir aquilo que tem que ser pedido. Se não for a gente, vai ser quem? Não tem. E para finalizar, 1 João, capítulo 5, versículo
14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, que nós possamos ter a fé diária e a perseverança em pedir por aquilo que precisamos, que o nosso vizinho precisa, as que estão ao nosso redor precisam, para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, né? Que possamos ter essa autoridade, essa ousadia de pedir mais ao Senhor as coisas que glorifiquem ao nome dele, que edifiquem a nossa vida, que edifiquem a vida dos outros, e pararmos de reclamar, pararmos de perder tempo fofocando, invejando quem tem, porque quem tem é porque buscou. Então, se você não pode buscar com sua própria força alguma coisa, busque em oração a força do Senhor, porque certamente ele vai poder com tudo, porque não há nada maior do que o nosso Deus. Então, que possamos pôr em prática essa oração, não só na igreja, mas na nossa vida diária. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Falta, acho que 8 pessoas para bater 1000 inscritos. Pessoal, 8 pessoas. Envia para tua mãe, envia para o teu pai, envia para tua amiga, envia para todo mundo que tu conhece, para se inscrever no meu canal e ser edificado com esse vídeo aqui, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!